Seja bem-vindo ao canal Palavra Viva. E antes de irmos ao vídeo, eu gostaria de pedir a você que você curta, comente aquilo que você achou de nossos vídeos, compartilhe com os seus amigos para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho, que você se inscreva em nosso canal e assine o sino das notificações para que você venha estar por dentro e não venha perder as nossas publicações semanais. E a equipe do canal Palavra Viva está hoje com um tema direcionado às pessoas que ainda não abraçaram a fé cristã e também às pessoas que querem ter um conhecimento acerca deste tema. Está direcionado a todos, porque a palavra de Deus ela é destinada a todos. E na verdade eu venho aqui, por meio deste vídeo, falar para você não de um amor que ele é igual ao mundo, porque se nós formos perceber o amor de Deus, ele é totalmente diferente do amor, da imagem de amor que o mundo nos dá. Na verdade, o que nós temos na palavra de Deus é que o amor de Deus, ele não olha para o que a pessoa tem, não olha nem mesmo para o que a pessoa é. Ele ama a pessoa incondicionalmente. Nós percebemos no João 3,16, que é um dos versículos mais citados, um dos versículos mais conhecidos. Ele traz que, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente pela graça de Deus que há em Cristo Jesus. Ou seja, que na verdade Deus, ele amou o mundo, mas ele amou o mundo mesmo o mundo não merecendo ser amado, mesmo não havendo motivos para amar o mundo, mesmo não havendo alguma coisa de estima em nós, mesmo não havendo algo que nós chamássemos a atenção de Deus. É por isso que nós não podemos dizer que somos o centro do coração de Jesus, porque Deus ele nos amou. E isso não está em nós, mas isso está nele, porque Deus é amor e ele nos amou primeiro, porque nós não o escolhemos, mas ele nos escolheu e nos amou primeiro. E na verdade nós precisamos entender que o amor de Deus ele nos constrange, porque se alguma pessoa é boa, se você gosta de uma pessoa, se você já tem uma predisposição a gostar daquela pessoa, você automaticamente vai fazer alguma coisa por ela, você até morre por aquela pessoa. Mas Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda inimigos, sendo nós filhos da ira. Porque na verdade nós nascemos em pecado. Todos nós somos pecadores, nós não somos agradáveis aos olhos de Deus. Porque o pecado na verdade não é você dizer, eu não roubo, eu pago as minhas contas, eu não xingo ninguém, eu não mexo com ninguém, eu não mexo com a mulher de ninguém, eu não mexo com o marido de ninguém, eu não faço isso, eu não faço aquilo. O pecado não é você fazer ou não fazer alguma coisa, mas a essência do pecado é você não glorificar a Deus. É por isso que, na verdade, Cristo ele ora que, Pai, eu glorifiquei-te na terra, em João 17, e agora glorifica-me tu com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Porque, na verdade, quando o homem é salvo, ele passa primeiramente a viver para Deus, viver para a glória de Deus. É o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, que ele diz, portanto, quer comais, quer bebais, faça-se tudo para a glória de Deus. Ou seja, qualquer coisa que nós venhamos a fazer, precisamos dar glória para Deus. Precisamos em tudo dar graças a Deus, porque isso é agradável ao Senhor. Precisamos ter ações de graça, ou seja, nós precisamos dar glória a Deus. Porque, assim como está dito em Romanos 11:33, que ele diz, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe ensinou para que possa se retribuir? Quão insondáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis são os seus juízos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ou seja, toda glória ela é dedicada, toda majestade ela deve ser dada a Deus. E o homem, ao viver para si, ao viver para satisfazer os seus desejos, ao viver para ganhar dinheiro, ao viver para ganhar a vida, ele já está pecando. Por quê? Porque Deus ele fez todos os homens para dar glória para si. Mas Deus ele é um Deus orgulhoso. Não. O orgulho, na verdade, é o homem querer ser glorificado, mesmo ele não sendo nada.
mas na verdade Deus, Ele é um Deus bondoso, é o Criador de todas as terras, de toda a terra, é o Criador do universo, criou os mares, criou a terra seca, Ele chama todas as estrelas pelo nome e Ele não se esquece de nenhuma. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos e nenhum fio de cabelo nosso cai sem a permissão de Deus, sem Deus estar vendo, sem Deus estar observando. Ou seja, Deus, Ele merece toda honra e toda glória. Portanto, não é um erro Ele requerer esta glória, porque Ele merece. Ele é o único ser grandioso, Ele é o único ser maravilhoso, majestoso, e que nós não temos palavras para descrevê-lo. Cabe somente a nós nos curvarmos diante da sua soberania e diante da sua grandeza e nos humilharmos debaixo da sua potente mão. Então, o amor de Deus, a glória toda está em Deus, porque Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. E Ele não leva em conta os nossos tempos de ignorância, mas Ele anuncia a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Porque na verdade Deus, Ele deu o arrependimento, Ele tem dado e tem permitido, a porta da graça, ela tem estado aberta a todos. A Bíblia diz que Cristo, Ele morreu pelo mundo. Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. E este é um amor que Ele não isenta a Deus da sua justiça. Porque na verdade os pecados que nós deveríamos sofrer, Cristo já sofreu. Nós vemos também a graça de Deus, porque na verdade nós não merecíamos, nós não tínhamos dinheiro para comprar, mas essa salvação foi comprada por bom preço, com preço de sangue. Não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que nós somos comprados, mas na verdade nós somos comprados pelo sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado. E nós que já abraçamos a fé, nós que fomos alcançados pela graça de Deus e pela sua misericórdia, nós entendemos que toda a justiça, ela é imputada em nós. A justiça de Cristo foi imputada em nós e os nossos pecados Cristo carregou. A ira que era para cair sobre nós, caiu sobre Cristo. Os nossos pecados Ele levou na cruz, porque Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, nós que olhamos para nós mesmos, muitas das vezes, e não vemos nada, nós precisamos olhar para Deus, porque nele nós temos a nossa salvação. Lá em Isaías 45 e 22, se não me engano, ele diz: olhai para mim todos os termos da terra e sereis salvos. Ou seja, nós precisamos tirar os nossos olhos de nós mesmos. Aqui não é um evangelho de autoajuda, não é o evangelho do coaching, mas na verdade nós precisamos olhar para Deus, não para dentro de nós, mas para Deus, que nele nós temos salvação. Nele nós temos a fé, nele nós podemos nos arrepender e sermos salvos. Nós precisamos nos arrepender e crer no Evangelho de Deus, crer que os nossos pecados são apagados se somente nós cremos em Cristo. Os nossos pecados são lançados sobre Cristo e assim nós temos os pecados apagados e somos nova criatura em Cristo Jesus. Que a cada dia possamos entender que o arrependimento e a fé é necessário. Precisamos crer no Evangelho de Deus. O carcereiro perguntou para Paulo: Paulo, mas o que eu vou fazer para que eu possa ser salvo? Ele disse: crê no Senhor e serás salvo. Ou seja, precisamos crer que Jesus ele é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Precisamos entender que somente Ele carrega os nossos pecados, que somente Ele efetuou o pagamento pelos nossos pecados, o pagamento que nós não podemos pagar. Mas na verdade, se nós cremos em Cristo, todo o nosso jugo, todos os nossos pesos são lançados sobre Ele e nós recebemos o seu maravilhoso jugo. Nós precisamos a cada dia entender que o jugo de Cristo ele é suave e o seu fardo é leve. E somente nele nós encontraremos descanso para as nossas almas. Que a cada dia possamos entender, você que está assistindo esse vídeo, a cada dia possamos meditar que somente em Cristo nós temos salvação. Somente Cristo, Ele é o único mediador. E somente Ele pode se pôr entre nós e Deus. Porque são duas partes em inimizade. Nós estamos em inimizade contra Deus porque somos pecadores. Nós que já somos cristãos, nós passamos por Cristo. Porque Ele é o único caminho, a única verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Cristo. E
Cristo, ele é o único que se põe para reconciliar as duas partes. Por meio de Cristo, nós alcançamos a reconciliação com Deus e temos agora paz com Deus. Somos justificados, fomos considerados justos diante de Deus, fomos redimidos e fomos libertos do pecado. E que você conheça a verdade de Deus, porque somente ela pode libertar você dos seus vícios, libertar você do pecado. Que a cada dia você olhe para Jesus, porque somente nele há salvação. A gente não está falando aqui da sua melhor vida, a gente não está falando aqui da sua vida de bonança aqui. Nós estamos falando de onde a sua alma passará a eternidade. Faça essa pergunta para você mesmo. Aonde a sua alma passará a eternidade? Você creu em Cristo? Se você creu em Cristo, você tem uma herança incorruptível, que não murchará, que os ladrões não roubam e a traça não corrói nos céus. Mas se você ainda não se converteu, não creu em Cristo, você tem destinado para você um lago de fogo e enxofre, que é destinado a todos aqueles que não creem, que se rebelam contra Deus. Mas a porta da graça está aberta. Deus anuncia a todos os homens que se arrependam, porque Ele não leva em conta os tempos de ignorância, mas Ele é misericordioso e está pronto a salvar. Cristo está pronto a salvar todos os que por Ele se chegam a Deus. Amém.